Sabe quando ninguém fala nada? Né? Todo mundo tem receio de se expor por, né, não saber a consequência, ou por saber a consequência e não gostar dela. Então ninguém fala nada. Você entra na reunião, quem apresenta, apresenta, ninguém opina, ninguém pergunta, ninguém sugere, ninguém complementa. Quem é você, ser humano? Que é a primeira pergunta que você fez. Quem é você, Yara, para além desse currículo? Então, isso traz mais conexão entre pessoas. E isso ajuda os times a se conectarem mais e se engajarem mais. Então, os desafios são virar para começar a fazer isso. Porque assim, vamos fazer uma conversa transparente, mas senta aqui e faz. Né? Ele é simples, mas ele é bem desafiador. Sem abrir mão do resultado, porque tem um ponto muito importante da segurança psicológica e da confusão de segurança psicológica o colaborador faz o que ele quiser. E a gente, empresa, tem que se virar com isso. E não é isso, tá longe disso. Olá, ouvintes da CCM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente sempre traz convidados que são referência em saúde, segurança e meio ambiente. Hoje eu tenho a honra de receber a psicóloga Yara Sobrinho, que vai compartilhar um pouco da sua experiência sobre segurança psicológica nas empresas. Já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar com outros colegas e assistir esse vídeo até o final. A Yara vai compartilhar experiências e conteúdos de alta qualidade que você não pode perder. Fique aqui com a gente. Yara, é um prazer te receber novamente aqui no canal, né? Seja muito bem-vindo ao SCCM em Pauta. Oi, Rogério, muito bom dia, ótimo estar aqui de novo. E espero hoje poder contribuir um pouquinho mais com alguns temas que seja útil para o pessoal que está escutando. Com certeza. Yara Sobrinho é formada em psicologia, fundadora e diretora da Flow, palestrante, facilitador de treinamento de segurança psicológica e soft skills para profissionais de empresa. Tem mais de 10 anos aí de experiência com desenvolvimento de pessoas e cultura e também em treinamento de liderança, diversas especializações em segurança psicológica, em cultura organizacional, gestão ágil, felicidade no trabalho e desenvolvimento de pessoas, MBA em liderança, inovação e gestão 3.0, mentora e formadora de liderança ágil e orientada a pessoas, né? Enorme esse currículo, muito consistente, mas quem é a Yara, além desse currículo maravilhoso? Quem é? A gente gosta de fazer a pergunta quando eu dou treinamento, eu falo, quem é você para além do que está no teu LinkedIn? Né? É Tem isso. ali o currículo. Bom, uma pessoa que estudou bastante, né? Dá para ver por aí, tem bastante prática com isso. Mas eu também sou de Floripa, sou de Florianópolis. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, então eu falo Porta, dá para ver, né? Mas desde 2001 estou por aqui, adoro essa cidade. Sou casada, vou ser mãe, então a Aurora está no forninho, chegando aí até metade do ano. Segundo semestre ela já estará por aí no mundão. Então estou nessas novas fases. E sou apaixonada por trabalho em equipe e desenvolver pessoas, né? Eu tenho uma crença, vou chamar assim, muito forte de que um meio melhor, ou um mundo melhor se constrói com pessoas melhores. Então, se a gente melhora as pessoas, a gente melhora o meio. Então, um pouco disso, assim, como desenvolver as pessoas dentro disso. Tanto na psicologia, né, que eu atuei muito tempo na clínica, agora parei, quanto em treinamento, desenvolvimento, times, tudo mais. Legal. A gente vai falar sobre segurança psicológica nas empresas, né, que é um tema que está muito, né, sendo discutido, né, nas empresas, mas que eu acredito que tem muita gente que ainda não sabe realmente o conceito disso. Tu poderia nos explicar brevemente o que é segurança psicológica em um ambiente de trabalho e por que se tornou um tópico tão discutido atualmente nas empresas? Com certeza. E eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala de segurança psicológica, hoje em dia as pessoas já ouviram falar, o que é ótimo, né? Quando eu comecei a estudar lá em 2021, ninguém nunca tinha ouvido nem falar, né? Assim, era muito raro. Mas muita gente confunde, né? Segurança psicológica, já que tem psicológico, deve ter a ver com saúde mental, deve ter a ver com terapia e vai. E a segurança psicológica, ela tem a ver com psicológico, mas ela não vai muito nessa linha. Então, eu vou trazer um conceito, né, teórico e depois eu explico um pouco mais na prática. Então, uma das teorias, né, um conceito teórico que vem é da Amy Edmondson, que é a principal autora no assunto, e ela fala que né, de uma forma resumida, é uma crença compartilhada de que eu posso assumir risco interpessoal. Vamos traduzir isso em palavras simples.
Então, uma crença compartilhada, um grupo compartilha dessa crença, não é individual, mas é coletivo, de que eu posso assumir risco interpessoal. O que que é um risco interpessoal? Eu posso dar uma opinião numa reunião, eu posso fazer uma pergunta, eu posso discordar de alguém, eu posso assumir um erro, porque erros acontecem. Então, quando ele acontece, eu posso assumir que eu errei e a gente trabalha para isso, eu não tenho uma punição severa. Claro que um erro responsável, um erro tentando acertar, né, não um erro por negligência ou para tentar fazer mal mesmo. Então, quando eu tenho esse ambiente em que eu posso assumir quem eu sou e minhas ideias, minha opinião, é um ambiente que eu tenho segurança psicológica. Então, é um ambiente que eu consigo criar mais, inovar mais, e a empresa também recebe muito mais isso. E ele está entrando muito em pauta nos últimos tempos, e agora a minha visão do porquê disso, primeiro porque as pessoas estão cada vez exigindo mais isso das empresas, né, de que elas possam ser elas mesmas, que elas possam opinar, que elas possam viver ali, né, e não só ter um perfil que eu coloco uma máscara no trabalho, eu sou uma pessoa, e daí em casa eu sou outra, então trazer um pouco mais, né, essa vulnerabilidade de ser humano para dentro da empresa. Então tem esse lado do colaborador, principalmente depois da pandemia, isso aumentou consideravelmente. E para o lado da empresa, se eu consigo ser mais eu mesma com responsabilidade, eu me engajo muito mais com a empresa, o turnover diminui consideravelmente, eu consigo criar melhor, fazer coisas diferentes, então eu dou mais resultado, eu inovo muito mais, eu crio muito mais, e é muito mais fácil que essa equipe chegue a alto desempenho. Então, para a empresa também é um benefício. E aí, quando as empresas falam em inovação e criatividade, e que isso é uma pauta que já existe há bastante tempo e está bem consolidada, vou falar que principalmente empresa de tecnologia, mas não só, já estourou essa bolha, Sim. que bom. A gente fala em como é que eu crio um lugar que facilite isso. E para criar um lugar que facilite isso, a gente fala de segurança psicológica na cultura, assim, nas lideranças. Legal, legal. A gente falou em liderança, né? O líder é o principal responsável por proporcionar, né, o tal do ambiente psicologicamente seguro para o seu time. Porém, né, o que eu vejo também nas empresas é que os líderes também são leigos com relação a esse assunto, né? Precisa de um letramento. Então, para quem está nos assistindo aqui, quais são os sinais que indicam que um ambiente de trabalho está sofrendo com a falta de segurança psicológica? Principais sinais, né, o oposto do que eu falei na resposta anterior, mas a gente chama de uma cultura de silêncio. Sabe quando ninguém fala nada? Né? Todo mundo tem receio de se expor por, né, não saber a consequência, ou por saber a consequência e não gostar dela. Então, ninguém fala nada. Você entra na reunião, quem apresenta, apresenta, ninguém opina, ninguém pergunta, ninguém sugere, ninguém complementa. Líder faz uma pergunta, todo mundo só concorda. Então, é uma cultura em que não tem criação, porque as pessoas têm receio. Ao mesmo tempo, no corredor, todo mundo fala. Então, não é que as pessoas são mudas, né? Elas só escolhem aonde que ela vai assumir esse risco interpessoal, porque, né, pessoas escolhem. Então, ela assume onde ela acha que é seguro para ela. E isso faz com que tenha muito mais erro, porque se eu erro e eu não falo nada sobre isso, pode ser que esse erro só escale, porque o meu erro vai para o outro que já pega errado, e aí a chance disso virar, né, uma catástrofe em algum momento, ou um erro de um risco muito alto, aumenta consideravelmente. Então, essa cultura em que ou líder percebe que o time não fala, ou que fala quando é só o time menor, mas quando entra num grupo maior, o silêncio vem, ou quando é reunião com a empresa inteira, o silêncio vem. Então, às vezes eu posso falar, dentro do meu time eu tenho segurança psicológica, mas na empresa, no geral, não. Isso pode acontecer. O contrário também, né? Eu tenho segurança na empresa, mas no meu time eu não tenho. E se você entra numa reunião e alguém faz uma pergunta e você pensa, sei responder, mas não vou responder, talvez você não esteja sentindo segurança psicológica. Perfeito, perfeito. Já falou um pouquinho de benefícios, mas quais os principais benefícios aí para promover a segurança psicológica nas empresas, para os colaboradores e para a organização como um todo? Acho que eu vou enumerar, vou destacar os principais. Acho que tem uma lista, Sim, né? Dá para chegar, mas eu acho que os principais impactos, assim, o que vem mais a curto prazo, o que se enxerga mais rápido é lado do colaborador. Ele se sente melhor para trabalhar, então ele tem mais bom humor, ele se tem mais saúde mental, né? Tem até pesquisas feitas na pandemia que mostraram que ter segurança psicológica foi um preventivo de saúde mental, né? As pessoas mantiveram a saúde mental por mais tempo e melhor.
Então, tenho mais saúde mental, tenho menos estresse, porque o trabalho em si pode já ser estressante, ter que entregar resultado pode já ser estressante por natureza do trabalho. Mas se além disso eu preciso ficar cuidando se eu falo ou se eu não falo, o que eu falo, como eu falo, o nível de estresse e de ansiedade sobem consideravelmente. E a gente está no mundo ansioso, né? Então, Sim. isso só aumenta em escala. E aí, né, tem muitas empresas que a gente vê dados de muita gente saindo por licença, né, ou por atestado de ansiedade, chega num burnout porque vai acumulando. Então, o benefício, né, vou falar o contrário, é eu conseguir ter uma qualidade de vida dentro do meu trabalho, eu conseguir ser o mesmo, eu conseguir ter mais autonomia, o que me dá mais motivação para estar lá e me dá mais resultado. E aí, agora olhando pelo lado da empresa, muito mais engajamento, que eu acho que é a palavra da vez quando a gente fala de times, né? Como é que eu engajo os times? Que times engajados vão performar melhor, mas como chegar nesse segredo do engajamento, né? Para poder trazer esse resultado. Então, como que eu tenho um time mais engajado, mais motivado? E se ele se sente assim, ele se responsabiliza mais e ele traz mais resultado sem que o líder precise ficar cobrando. Eu preciso ficar, faz isso, faz aquilo. Então, dá para dar mais autonomia, o time se autogerencia muito melhor, o que facilita muito a vida. E aí o líder vira mais um facilitador para que esse time rode bem, do que uma pessoa que tem que ficar ali dando o ritmo, ditando o ritmo, dizendo o que fazer, o que dá muito mais trabalho, é muito mais cansativo. E aí, pensando um pouco agora na organização, eu tenho mais resultado, eu tenho um turnover muito mais baixo, que me diminui bastante o custo. Eu consigo chegar nos meus objetivos e muitas vezes eu consigo superar os objetivos, porque afinal, se a gente for pensar um pouco mais friamente, eu contratei aquelas pessoas porque eu quero chegar num resultado. E eu preciso das pessoas para chegar lá. Então, se as pessoas estão trabalhando para chegar lá, enquanto estratégia de empresa e de negócio, isso faz muito mais sentido. E se a empresa consegue inovar e criar, e por inovar não é, né, não é inovação disruptiva, não é criar um negócio completamente novo que não existe, mas é inovar dentro dos processos que ela tem, e dentro de como ela responde as coisas, né? Mas se ela consegue responder de forma mais adaptada e melhor, ela tem muito mais valor de mercado. Então, traz benefícios para todos os lados, assim. E os desafios, Yara, né, que são mais comuns aí, que as empresas enfrentam ao tentar implementar uma cultura de segurança psicológica. A gente vê empresas muito tradicionais, que eu acredito que tem uma dificuldade um pouco maior até, né? Tu falou de empresas de tecnologia, talvez as empresas de tecnologia ainda tenham uma facilidade de entendimento de novos conceitos que talvez algumas empresas, né, mais tradicionais não tenham. Como superar esses desafios? Isso é pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Mas vou trazer um pouquinho aqui. Primeiro, a gente precisa entender, quando a gente fala de cultura de segurança psicológica, como é que está a alta gestão sobre isso? Ela está aberta, né? Se ela não tem ainda essa cultura, ela está aberta a mudar a cultura e se abrir para isso? Porque senão eu não vou conseguir implementar a cultura na empresa como um todo. Eu vou conseguir num time ou em outro, e quando a gente fala de empresas mais tradicionais, quando a gente fala de indústria, ou empresas muito grandes, estou falando de 5 mil, 10 mil colaboradores, isso ganha uma proporção, uma complexidade, né, muito maiores, e aí eu preciso ir para alta gestão e desdobrar para as lideranças. Mas os principais desafios são, e aí vou considerar aqui que a empresa quer fazer essa mudança, né, só não sabe como, que vou dizer que é a maioria. Né, eu quero ver, mas eu não sei o que fazer para conseguir fazer isso. Começa com alguns passos que a gente fala que eles são simples, mas eles não são fáceis. Né? Nem sempre ele não é simplório, né? Mas ele é simples. Sim. Que é um pouco entender da minha estratégia como é que isso desdobra para que as pessoas queiram se engajar na estratégia e não seja por imposição, mas por vontade. Então, como é que elas participam das decisões? Até que ponto elas podem participar? E como é que eu deixo espaço para que elas também participem e não chegue só tudo pronto? Como é que eu tenho uma gestão à vista? Como é que eu tenho uma gestão um pouco mais transparente para que as pessoas também consigam se engajar e se sintam fazendo parte? E aí, nisso, eu vou falar de conversas transparentes, vou falar de objetivos compartilhados, vou falar de feedbacks mais claros, vou falar de espaço de descompressão, que a gente chama, né? Então, a gente fala de trabalho, mas a gente reserva algum tempo para falar de outras coisas que não trabalho, né? Para a pessoa sair um pouco daquela mentalidade. A gente tinha na Flow e algumas empresas fazem, né?
A gente tinha na Flowway a gente chamava de Flow Foca, que é da Flowway, mas era um momento que a gente marcava meia hora com o time todo e que a gente poderia falar de qualquer coisa menos de trabalho. Que é para eu te conhecer um pouco mais, saber quem você é, o que que você faz, como é que tá a tua vida. Então, isso também traz um pouco mais de humanidade. Quem é você, ser humano? Que era a primeira pergunta que você fez. Quem é você, Yara, para além desse currículo? Então, isso traz mais conexão entre pessoas. E isso ajuda os times a se conectarem mais e se engajarem mais. Então, os desafios são virar para começar a fazer isso. Porque assim, vamos fazer uma conversa transparente, mas senta aqui e faz. Né? Ele é simples, mas ele é bem desafiador. E aí, se eu tenho uma cultura, muitas empresas que a gente trabalhou, elas tinham uma cultura já de segurança psicológica e que não estava em alto nível de segurança psicológica, mas já existia. Ela não era zero, porque, né, temos aqui, né, uma graduação, uma régua. Mas ela poderia melhorar. E aí, nesse caso, a gente olha o que já está funcionando dentro dessas diretrizes, tem algumas outras, mas o que já está funcionando e o que pode ser melhor ajustado. E aí a gente começa sempre pela liderança, porque ela é a principal influenciadora no nível de segurança psicológica. E se eu conseguir pegar a liderança toda, né, desde a alta gestão até o líder, né, mais baixo na hierarquia, vou chamar assim, melhor e mais fácil de implementar. Legal, legal. A gente que vive no mundo corporativo, a gente adora indicador, né? A gente tem que medir a evolução dos nossos programas, né? Com relação à segurança psicológica, é possível mensurar? E como que as empresas podem medir ou avaliar se estão promovendo, de fato, né, a segurança psicológica dos seus ambientes, entre seus colaboradores? Acho que é importantíssimo. Ainda mais sendo um conceito novo. Assim, eu preciso ter métrica, eu preciso saber onde é que eu tô, para onde que eu quero ir, se eu tô chegando lá, né? Até para não virar um projeto que muitas vezes vira um projeto com uma intenção boa, mas que no fim eu não sei se trouxe resultado ou não, e só engaveto, porque eu não sei, né? Não é nem porque eu não trouxe, eu não consigo ver. E ela é de soft skill. E quando a gente fala de soft skill, é mais difícil de ver tangivelmente, eu preciso de métrica, né? Então, tem algumas pesquisas que são já, num geral, as pesquisas que têm validadas cientificamente, elas são internacionais. Então, a Amy Edmondson tem uma pesquisa dela, o Timothy Clark tem uma pesquisa, o IISP, que é o Instituto Internacional de Segurança Psicológica, tem uma pesquisa deles, que é do Peter. Então, são pesquisas já validadas. Elas têm um orçamento mais alto, até porque são internacionais, então você paga em dólar, mas ela é validada, né? Então elas existem, dá para entrar em contato direto e fazer a pesquisa. E tem também outros meios que às vezes tem consultores que desenvolveram pesquisas. A Flowway tinha uma pesquisa, até 2024 a gente aplicava a pesquisa, até 2023, desculpa, a gente aplicava a pesquisa, 2024 a gente parou, e agora a gente parou com a operação como era, a parte de, né, startup e tech, então a gente parou de medir, mas dá para medir. E tem também agora algumas plataformas de RH que já têm a pesquisa interna, mas elas são pesquisas desenvolvidas pela plataforma, ou seja, pela empresa. Ela ainda não é validada cientificamente, Sim. mas entre zero e essa já tem alguma coisa, né? Então, pelo menos você faz as mesmas perguntas e vê se deu variação nessas perguntas. Pode ser que você não saiba exatamente que parte da segurança psicológica está falando, mas você já tem alguma métrica. Então, são algumas formas da gente medir para saber como é que isso está e como é que isso está se desenvolvendo. Legal. E Yara, tu tem algum exemplo de algum caso de sucesso de alguma empresa que conseguiu transformar sua cultura e promover um ambiente, né, ambientes psicologicamente seguros? Eu vou trazer dois aqui, um mais Floripa, consultoria Flowway, né, mais pessoal, e outro mais internacional, só para dar, né, referências. Na Flowway, a gente atuou muitos anos, 2, 3 anos, com o Impact Hub, que já tinha uma boa segurança psicológica, a gente tinha medida, a gente mediu, e passou por uma fusão. Impact Hub Floripa e São Paulo se fundiram, né, como uma empresa só. E em fusão de empresas, nível de segurança psicológica é baixo, porque eu não sei o que vai acontecer, fico insegura, natural. Então a gente mediu antes, a gente mediu quando teve a fusão, o nível de segurança psicológica realmente abaixou. E aí a gente traçou um plano de como é que a gente faz com que a cultura predominante seja de segurança psicológica, e não a nova que poderia se formar a partir disso. Então a gente fez algumas ações e rituais, principalmente rituais, porque eles já tinham a cultura. Eles precisavam que as pessoas que estavam se juntando mantivessem a cultura. É uma outra estratégia e vai depender do que você tem. E aí, quais são os rituais que fazem sentido para a empresa manter agora
porque pode ser que tinham coisas que quando era uma empresa menor não fazia sentido, agora não faz mais, então tem essa conexão com o time de pessoas e com a alta gestão da empresa para entender que cultura é essa. E a gente criou alguns rituais de como que o líder tem conversa mais transparente. A alta gestão começou a fazer uma vez a cada 2 meses um café aberto. Quem tivesse pergunta sobre qualquer coisa poderia ir lá perguntar. Principalmente porque a alta gestão, às vezes a pessoa entrou, sei lá, vou dar um exemplo, né? Ela entrou lá de São Paulo e a alta gestão está aqui em Floripa, está muito distante, ela fala, não sei quem é, não sei se eu posso confiar. Então, ver a cara, conversar, ver que ela responde para você, traz um pouco mais de segurança e fala, opa, né? Alguém que eu talvez possa confiar. Então, isso e alguns outros rituais até de próprio time de gestão de pessoas, né, de como é que media tudo isso, como é que olhava para as pessoas, como é que trazia essa fusão de uma forma menos impactante, porque impactante vai ser, sem abrir mão do resultado, porque tem um ponto muito importante da segurança psicológica e da confusão de segurança psicológica o colaborador faz o que ele quiser. E a gente, empresa, tem que se virar com isso. E não é isso, tá longe disso. Eu preciso dar segurança psicológica e responsabilidade, porque senão eu só crio zona de conforto e não crio resultado. Agora, se eu só dou responsabilidade e não dou segurança psicológica, eu crio ansiedade, o que também não me traz resultado. Então, eu preciso equilibrar esses dois. Mas aqui já entrei em outra resposta, né? Vou voltar aqui para o case. E aí a gente fez esse trabalho em 6 meses, a segurança psicológica já voltou a ser o nível que era antes. Em um ano, ela já estava maior do que era antes, porque agora eu tenho mais gente colaborando para isso. Mas, né, reforço o que você mesmo falou, a gente mediu para saber o que estava acontecendo e onde que a gente precisava atuar. Então, acho que é um case muito bom e a segurança, eles têm certificado de segurança psicológica há 3 anos, eles têm uma segurança psicológica excelente, acima de 9, né, indo até 10, então é muito bom dentro disso. E um case internacional que foi E quando. Ah, fala. só um pouquinho, eu ia comentar, porque a mensuração é extremamente importante na sua minha visão, porque isso permite que dê continuidade a projetos muito importantes e interessantes, né? Porque se a gente só, né, realmente for só no sentimento, a diretoria nos convence, né, de colocar recurso financeiro em projetos que a gente não consegue medir, né? Então, perfeito, acho que, pô, excelente case da Flowey, né? E agora, desculpa te interromper, mas Não, pode seguir tranquilo. com outro case internacional. Daí reforço isso que é importante até para saber se o dinheiro que está sendo investido está sendo bem investido, né? Porque Perfeito. envolve também o orçamento. Então é super bom. E o principal case, né, internacional, mas vou trazer um pouco mais de detalhe, é o Google, que foi quando o conceito de segurança psicológica começou a ganhar espaço, né? E as pessoas começaram a falar sobre isso. Em 2012, eles começaram um projeto chamado Projeto Aristóteles, que foi pesquisar as equipes do Google, quais eram as diferenças, porque que algumas tinham alta performance e outras não. Eles pesquisaram 180 equipes. E Google e dados, assim, adoram dados, então tem bastante dado, né? Tem a pesquisa inteira postada, né, para quem quiser olhar. 2014 eles publicaram o resultado, então foi um processo longo, porque eles não estavam achando qual era a principal variável. Né, eles viam que, né, ter diferentes etnias num time ou não ter não causava muita diferença, ser remoto, ser presencial não causava muita diferença, o tipo de trabalho não causava muita diferença, não era estatisticamente significativo para ele falar, é isso. Até que eles chegaram no conceito de segurança psicológica e eles entenderam que segurança psicológica era o principal fator. Eles elencam 5, mas segurança psicológica é disparado o principal fator que faz a equipe ter alto desempenho. E nisso, eles mesmos colocam que tinham conversas mais transparentes, as pessoas tinham mais autonomia, elas estavam motivadas a trabalhar. Tudo isso que eu falei ao longo, né? Não vou repetir. E é um case que, quando saiu, e é o próprio Google, né? Todo mundo começou a querer entender o que, que é esse negócio de segurança psicológica. E aí eles também começaram a trabalhar muito mais segurança psicológica, principalmente nos times que ainda não tinham nesse nível, para que todo mundo chegasse, né, no mesmo nível de performance. Então, um case mais, né, daqui, né, Brasil, São Paulo, Floripa, mais local e um case Google para poder ilustrar. Perfeito, obrigado. O papo tá muito bom, né? A gente conversa, sempre que a gente conversa, é muito agradável conversar contigo, então passa muito rápido. Mas antes de finalizar o nosso bate-papo, eu quero anunciar aqui quem está nos assistindo, que em primeira mão, né, que a gente está fazendo uma parceria, SSM em Pauta e Ara Sobrinho, né, e Flowey, e estamos produzindo um curso Segurança Psicológica, como promover na prática, né? O curso vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril, das 19h30 às 21h30.
E constantemente a gente fala aqui no canal e também em outros fóruns sobre a importância, né, do entendimento e do letramento sobre o que é segurança psicológica. E por isso eu tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso aqui na CCM em Pauta, assim como outros também estão sendo. Então, convido quem está nos assistindo a correr lá e se inscrever, né? Garante a tua vaga, tu precisa estar nessa turma com a gente. Tá lá no site, ccmempauta.com.br, clica lá no menu em cursos e veja lá com mais detalhes todo o conteúdo programático. Também temos facilidade de pagamento em 2 vezes no cartão. Então, assim, né, o nosso convite é investe no teu futuro, investe na tua carreira. Yara, é um grande prazer, eu sempre falo isso, eu adoro conversar contigo, é um papo sempre leve, né, e agregador, muito conteúdo de qualidade, e te convido a fazer as tuas considerações finais e falar um pouquinho, né, dentro das considerações, o que que é o nosso curso, o que que o pessoal vai esperar, o que que o pessoal pode esperar do nosso curso. Boa. Vou primeiro falar do curso, depois eu faço minhas considerações finais. Ele foi um curso pensado, ele é um módulo da nossa formação em segurança psicológica. Ele é o primeiro módulo, então ele é pensado muito em o que que é essa segurança psicológica e o que não é, mas principalmente como é que eu aplico na prática. Então ele está separado até em 2 encontros, porque o primeiro a gente vai discutir mais esse conceito, o que que é, o que que não é, que cases e tudo mais, e no segundo dia vai ser só prática, porque teoria a gente compra um livro e lê, ou assiste vídeo do YouTube, e a gente entende a teoria, mas a grande questão é como é que eu aplico na prática, que é a questão que a gente vê dos líderes da maioria das empresas, né? Gostei, mas não sei fazer na prática. Então, a gente vai trazer uma ferramenta prática, a gente vai aplicar junto, e que depois vocês podem replicar nos times, nas empresas. A ideia é transformar, né, um pouco essa, né, o primeiro, né, transformar um pouco, a gente vai transformando aos poucos, depois tem uma grande transformação, mas ter essa prática guiada, né, para poder saber como fazer e ter tudo isso. E claro, tirar dúvidas, trazer cases, né, de quem tiver no curso também para a gente discutir um pouquinho. Acho que vai ser importante. E considerações finais. Primeiro, agradeço de novo estar aqui. É sempre um prazer estar aqui e a gente conversar. Eu acho que o SSMA ele traz consultores e pessoas muito especializadas no que falam e trazem conteúdos muito bons. E eu sou lisonjeada também de estar aqui, de poder ser mais uma que contribui com isso. Espero que o pessoal que está escutando curta, né, que goste, que seja útil principalmente. E espero que o pessoal também venha fazer o curso para também ajudar a transformar isso, porque é um conceito novo, não tem muito consultor ainda sobre, e colocar na prática é o que vai fazer diferença. Então, obrigada, Rogério, obrigada pelo convite e por mais esse espaço. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho, pensando sempre em te entregar um conteúdo atual, de qualidade, por profissionais que são referência em saúde, segurança e meio ambiente. Então, se tu não te inscreveu ainda no canal, eu te convido a fazer a inscrição, deixar o seu like, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado aqui. Te vejo no próximo vídeo.